Romanos capítulo 5, a partir do versículo de número 15. Nós estamos aí no 20º episódio dessa série, Romanos, o quinto evangelho, caminhando para o final do capítulo 5. Lembrando que ainda teremos uma longa e bela caminhada por Romanos aí. E essa semana eu estava lendo um artigo de um site que eu acompanho, Ministério Fiel, e aí o pastor escreveu porque o tema do artigo era: os pastores devem pregar livros difíceis. Aí eu falei: olha, eu estou na unção do amigo aí, o cara vai pregar, ele está dando o exemplo dele que ele vai pregar Ezequiel, né? Ainda não cheguei na vibe dele não, mas estou em Romanos, já tá bom. Irmãos, vamos ler a partir do versículo 15. Eu quero ler em duas versões, são apenas 3 versículos. Essa versão que eu vou ler primeiro é a ARA, Revista Atualizada. Diz assim: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Eu quero ler em uma outra versão, que é a Nova Tradução na linguagem de hoje. Talvez você tenha ela aí no celular, é uma versão um pouco mais suave do português. Diz assim: mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e ela dá salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem, porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. Versículo 17. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e recebe como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Jesus Cristo. Amém? Queridos, como nós vimos na semana passada, e se você não teve a oportunidade de estar aqui, eu te sugiro depois entrar lá. Acho que essa semana já vai estar, né, Marcinho? O episódio 19. Aliás, na verdade eu te sugiro ver inclusive o episódio 18. Por quê? Quando Paulo começa o capítulo 5 de Romanos, o que Paulo faz? Paulo, ele declara que a parede, a inimizade, a barreira que havia e que separava, que nos separava de Deus, que transformava Deus em um Deus distante, em um Deus inalcançável, Paulo fala: essa barreira não existe mais. Paulo fala assim: olha, Deus agora pode se relacionar de novo com o homem. E Paulo fala mais, Paulo fala assim: olha, a glória de Deus está reservada para essas pessoas. E Paulo, ele faz uma declaração impressionante no capítulo 5. Ele fala assim: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Olha que versículo que aquece o coração. E aí ele ainda fala mais, porque isso aí é subjetivo. Porque o amor de Deus é derramado no nosso coração, uns podem sentir, outros não. Paulo, pensando nisso, fala: olha, como que eu sei que o amor de Deus é derramado no nosso coração? A morte de Jesus Cristo é a prova de que Deus nos amou. Aí, esses 2 últimos episódios, o terceiro também será o mesmo tema. O título é uma resposta aos realistas. Por quê? Diante dessa declaração tão forte de Paulo, de que a parede foi
é quebrada, de que não há mais inimizade, de que o Deus distante agora vai se relacionar comigo, e de que eu tenho a expectativa da glória, essa é uma declaração muito forte, muito contundente. Paulo, ele precavendo isso, ele começa a dar uma resposta aos realistas. Por quê? Muitos da época de Paulo, muitos dos dias de hoje, talvez você mesmo, pode questionar e falar assim: como assim Deus me ama? Olha o mundo, pastor. Se Deus me ama, como é que Ele permite determinadas coisas? Os realistas, eles podem dizer isso. Ele pode falar assim: pastor, como pode o sacrifício de um só homem salvar toda a humanidade? Isso não é possível. Como pode, pastor, um gesto único? E como, né, o realista, ele pode perguntar isso: como esse gesto único, de fato, pode mudar a minha vida e pode mudar a história da sociedade? Paulo, prevendo esses questionamentos, Paulo começa a responder a estes realistas. E ele divide essa resposta em 3 partes. A primeira, vimos na semana passada. O que Paulo faz? Ele apresenta 2 conceitos. Ele apresenta um conceito chamado Adão, e ele apresenta um conceito chamado Cristo. Aliás, eu vou refazer. Ele apresenta uma verdade, porque tem gente que acredita que Adão não existiu, né? Que é apenas uma fábula. A teologia liberal ensina isso. Não, irmãos. Adão existiu, é fato, aconteceu, é verdade. Por mais impressionante que seja, é verdade, né? Agora é engraçado, né? Uma pequena rodinha de rodapé, né? O camarada acredita que tudo que tem na humanidade, na ciência, é obra do acaso. Prefere acreditar nisso do que acreditar em um Deus poderoso, capaz de criar todas as coisas. Mas enfim, fecha essa notinha aí. Paulo apresenta no primeiro momento essas 2 verdades: Adão e Cristo. E isso nós vimos na semana passada. Hoje nós vamos ver o contraste. Primeiro ele apresenta, agora ele vai fazer um contraste. Ele vai mostrar exatamente qual é a diferença desses 2. E isso nós vamos estudar hoje. Na semana que vem nós vamos estudar a terceira parte, onde Paulo vai comparar os 2. Ele vai comparar os 2 como uma forma exatamente de responder a esses realistas. O que Paulo faz a partir de agora, nesse capítulo 5, desde o versículo 12, é exatamente afirmar que o reino da justiça e da vida que veio por meio de Jesus Cristo, ele é superior ao reino da morte e do pecado que veio por meio de Adão. O que ele quer fazer é exatamente isso. Ou seja, o que ele vai hoje pegar é o gesto de Adão e o gesto de Jesus e comparar e falar: olha como existe um contraste entre o que um fez e o que o outro fez. Bom, vamos ver essas diferenças de forma minuciosa. Eu vou passar primeiro pelas 3, depois eu vou falar cada uma delas. Quais são os principais contrastes de Adão e de Cristo? O primeiro é que o dom da graça que Jesus nos dá é muito maior, ou é maior do que a ofensa de Adão. Isso Paulo fala no versículo 15. Daqui a pouco vamos dissecar o versículo 15, mas a priori, só para você ter um mapa aí, só para você colocar no GPS a melhor rota que nós vamos traçar agora. Depois, em um segundo momento, uma segunda diferença, Paulo vai falar que é o seguinte: a justificação que Cristo nos proporciona, e só fazer também aqui um comentário, quando falamos de justificação espiritual, justificação de Cristo, ela não tem a ver com o fato de sermos justos, porque não tem a ver com o que eu faço. Porque muitas vezes nós falamos assim: não, eu sou justo. Bom, você é justo por quê? Não, eu sou justo porque eu sou dizimista, eu faço parte de uma igreja, eu tomo ceia, eu sou batizado. Não, então você está se baseando na sua justiça. Não é isso que a gente fala. Quando falamos de justificação eu estava condenado e Cristo paga o meu crime. Ele cumpre a pena que eu deveria cumprir, no caso a morte. Bom, nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. E o terceiro os que receberam a graça, ou seja, os que receberam da graça reinam, enquanto os que são vítimas do pecado são escravizados por ele. Então ele vai mostrar
essas três diferenças. Vamos falar de cada uma delas. A primeira grande diferença, qual que é? A motivação do coração de cada um. Qual era a motivação de Adão e qual era a motivação de Cristo? Ou, se você quiser usar uma outra palavra mais contundente, a natureza dos feitos. Ou a raiz. De onde saiu o desejo de fazer? De onde saiu a motivação que Adão tinha e de onde saiu a motivação que Cristo tinha? Essa é a primeira coisa que nós vamos ver. Versículo 15, olha o que diz, está marcado ali, que eu quero que você preste atenção nessa parte ali. Versículo 15 diz assim: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Ou seja, o que ele está falando? O dom gratuito não é como a ofensa. Na nova tradução na linguagem de hoje diz assim: existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. Irmãos, Paulo ele chama o feito de Adão de transgressão. E o que é transgressão, pastor Léo? Se você ler o versículo 13, versículo 14 de Romanos 5, 13 ou 14, agora eu não me lembro, um dos dois, mas diz o seguinte, que até de Adão a Moisés não havia lei, mas os que cometem pecado sobre a lei são dignos de castigo maior. Aí você fala assim, bom, então quando não havia lei, não tinha pecado? Não. O que Paulo está dizendo é o seguinte: quando você transgride a lei, conhecendo a lei, para você é pior. Como é que é o nome disso? Como é o nome de alguém que transgride a lei sabendo que está fazendo errado? Transgressão. Quando alguém transgride a lei sem saber que está fazendo errado, é o pecado. Mas quem comete pecado, ou quem comete uma transgressão dessa lei consciente, ou quem comete um erro consciente, Paulo chama isso de transgressão. Aí agora ele faz o primeiro contraste, ou a primeira diferença. Ele fala assim, mas Jesus nos dá o dom gratuito. Isso mostra claramente o que? O coração de cada um deles. O coração de Adão é o coração de alguém, mesmo consciente do que ele está fazendo, agride Deus, mesmo assim ele faz. E o coração de Jesus é o coração de alguém que, mesmo não tendo cometido erro, ele paga pelo erro. Então você começa a perceber a diferença de um e de outro. John Stott, que é um teólogo que eu gosto bastante, inclusive eu uso o livro dele para estudar, ele diz sobre esse texto o seguinte: Paulo contrasta a dádiva de Cristo, que é o quê? Um ato de sacrifício próprio, que não tem a mínima semelhança com o gesto de arrogância de Adão. O que John Stott está dizendo é o seguinte: a motivação que levou Adão a pecar foi a arrogância. E o que levou Jesus a fazer o que ele fez foi um ato de sacrifício próprio. Então, já de imediato, o que Paulo quer apresentar é o seguinte: existem duas motivações que são completamente diferentes. A motivação de Cristo e a motivação de Adão. Por quê? Adão, o gesto de Adão, ele se constituiu em quê? É apenas um fato feito de autoengrandecimento. O que Adão fez, ele fez apenas pensando em si mesmo. Ele fez pensando o seguinte: Deus está escondendo algo de mim. Existe uma dádiva que é o conhecimento que Deus não quer que eu tenha. E isso não era verdade. Porque, irmãos, você acha que quando Deus fala assim, Adão, aqui está a árvore do conhecimento do bem e do mal, se você não comer dela, você nunca vai ter o conhecimento? Vocês acham que Deus estava pensando nisso? Não. O que Deus estava falando? Adão, existem duas fontes de conhecimento. Você pode obter conhecimento de mim ou da árvore. De onde você quer tirar o conhecimento? Meu Deus! E Adão escolhe tirar o conhecimento de onde? Da árvore. Porque o conhecimento estava à disposição dele. Mas aonde? Em Jesus. Então o gesto de Adão, o feito de Adão, ele tinha como semente, como raiz, um autoengrandecimento.
ao oposto disso, ao contrário disso, o gesto de Jesus era um gesto de quê? De auto-sacrifício. Que é o que? Mesmo eu não precisando, eu faço. Esses dias eu tenho ouvido, já há algum tempo, né? Algumas pessoas falando assim, não, o amor, toda forma de amor é bem-vindo. Então, por exemplo, né? Vou dar um exemplo. Se eu sou... Eu não vou falar, pastor Flávio. Pastora Flávio quiser amar outra mulher, não tem importância, porque o amor... Você viu que eu saí fora, né? Se ela quiser amar, não tem importância. O discurso é esse, não tem importância uma mulher, porque é o amor. Irmãos, a base do amor de Deus, e eles usam a Bíblia. Não, Jesus é amor, Deus é amor. Sim, mas qual é o amor que Deus nos ensina? Não é o amor que satisfaz a minha vontade. Se você quiser amar alguém, você tem que saber exatamente o que essa pessoa gosta de fazer e fazer por ela. Isso é amor. Não é falar assim, não, eu posso fazer o que eu quiser e usar quem eu quiser para agradar o meu amor. Isso é Adão. Adão fez exatamente isso. Eu vou usar tudo que eu quiser para me satisfazer. Então, o feito de Jesus de morrer por nós não foi simplesmente uma obediência a Deus. Ele não estava simplesmente obedecendo a Deus. Além de estar obedecendo a Deus, ele estava empreendendo ali uma compaixão. Compaixão. Mas uma compaixão imerecida. Porque nós não merecíamos compaixão. Nós não merecíamos compaixão. Porque se nós merecêssemos compaixão, não era graça. A graça, ela exatamente existe porque mesmo nós não merecendo, Ele fez. Isso é graça. Bom, eu sei que dói um pouquinho, mas é isso mesmo. Adão, ele estava centrado em si mesmo, procurando satisfazer o desejo egoísta da carne. Adão, quando ele peca, e assim, se a gente for pensar na moralidade, o que Adão fez não foi grave. Adão cometeu um assassinato? Não. Adão roubou alguém? Não. Adão cometeu adultério? Não. O que foi o pecado de Adão? Humanamente falando e moralmente falando, não foi grave. Só que a motivação que Adão empreendeu para cometer aquele pecado é que nos dá uma pista, ou nos mostra de onde vem todos os outros pecados. Porque o sentimento que Adão empreende ali naquele ato é um sentimento egoísta, é um sentimento da carne, é um sentimento de satisfazer o próprio desejo, é o sentimento de ter um conforto na carne. Irmãos, não deixe a sua carne confortável. Ela não pode ficar confortável. A carne, quando ela está confortável, ela entra num lugar perigoso. Perigoso. Então, como o apóstolo Paulo fala, acho que está em Romanos, mais para frente, manter a carne sob disciplina. Porque se você deixar a carne solta, ela certamente vai te devorar. Foi o que aconteceu com Adão. Adão, no afã de agradar o seu desejo e no afã de egoístamente, não sei se existe a palavra, de forma egoísta, ele resolve obedecer a sua carne. Agora, sabe qual é a pergunta? Quantas vezes nós agimos assim? Pensando em agradar apenas os nossos desejos e apenas tomando decisões egoístas. Por que a gente faz isso, irmãos? Porque essa é a marca da natureza humana. Essa é a marca da natureza humana. Nós somos marcados por alguém que só gosta, se o discurso não for agradável aos meus ouvidos. Eu acho engraçado que tem algumas pessoas que falam assim, pastor, tá batendo, hein? Mas nos outros. Não, irmãos, eu tenho que bater em mim. Eu tenho que ser o primeiro a apanhar. Se eu ficar aqui no sentimento de que não estou batendo na igreja, isso não funciona.
Isso é um discurso egoísta. O discurso tem que ser: eu preciso deixar a minha natureza humana dominada pelo Espírito. Amém. Agora, Jesus, ele agiu como? De forma altruísta. Por quê? O seu amor não procurou agradar a si mesmo. Quantas vezes Jesus falou isso nos evangelhos? Ele não procurou agradar a si mesmo, e nem fazer a sua vontade, mas fazer a vontade daquele que o enviou. Deus envia Jesus com um propósito. Olha, você, mesmo sem merecer, que aí Jesus ao contrário, ele não merecia, mesmo sem ser culpado, e a frase de Pilatos é impressionante: não vejo nele pecado algum. Não vejo nele pecado algum. Apesar de tudo isso, ele resolve pagar o preço. Então você percebe exatamente uma diferença grande entre um e entre o outro. Agora, pastor, nós também deveríamos ser assim, mas por que não somos assim, irmãos? Ah, pastor, porque Cristo é Cristo. Não. O objetivo, irmãos, o objetivo do Evangelho é me transformar, é te transformar à imagem do Filho de Deus. Ou seja, o objetivo do Evangelho, o objetivo da Bíblia, não é que você extraia da Bíblia as bênçãos financeiras que estão contidas ali, ou as bênçãos emocionais, sentimentais. E eu não estou dizendo que não tem, é claro que tem. Mas o objetivo da Bíblia não é esse. Qual é o objetivo da Bíblia? É te transformar, é me transformar. O trabalho do Espírito Santo é me transformar, é te transformar à imagem do Filho de Deus. Ou seja, nós sejamos como Cristo é. Que nós possamos agir de forma natural, naturalmente como Cristo agiria. Pastor, isso é impossível. Não é, irmãos. Esse é o trabalho do Espírito Santo. E se você quiser ser pragmático com relação ao resultado, não olhe se você... não analise os seus resultados pela quantidade de bênção que Deus tem te dado. Eu vi uma frase do pastor Luiz Hermínio algum tempo atrás, e ele dizia o seguinte, e é uma verdade: quando Deus quer te provar, Ele não tira nada, Ele te dá. Que a gente acha assim, quando Deus quer provar, Ele vai tirar, né? Não. Se Deus quer te provar, Ele não vai tirar, Ele vai te dar. Vai te dar um bom emprego, vai te dar dinheiro, para ver onde está o seu coração, está ali ou está nele. Bom, essa é então a primeira identificação. Por que nós não conseguimos agir? A identificação, desculpa, a primeira diferença. Por que nós não conseguimos agir como Cristo? Porque falta identificação com Cristo. Falta olhar para Jesus e falar: não, eu tenho uma mesma linhagem com esse cara. Eu tenho uma ligação espiritual com ele. Bom, qual é a segunda diferença então, pastor Léo? A segunda diferença é: os seus resultados, ou os efeitos do que Adão fez e do que Jesus fez são opostos. Versículo 16. Diz assim o versículo 16: o dom, entretanto, não é como no caso em que um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. O que eu quero que você grave aí é o que eu marquei ali. Primeiro, está marcado com uma cor, né? Uma só ofensa, condenação. E a segunda marca está o quê? Graça, justificação. Então presta atenção. Uma só ofensa, condenação. Graça, justificação. Então o que Paulo vai fazer no versículo 16 é exatamente o quê? Mostrar que o resultado do gesto de Adão, o resultado do feito de Adão, foi condenação. Ou seja, nós somos condenados pelo gesto do nosso representante. E aí, para quem estava aqui na semana passada, daí eu falei sobre os dois representantes, né, Adão e Cristo, que é quando Paulo apresenta. Paulo, quando apresenta Adão e Cristo, ele fala: ó, Adão é o representante e Cristo também é. Então, se você falar assim: não, eu não quero Adão como meu representante, você comete dois erros.
Primeiro você fala que você poderia escolher melhor do que Deus o seu representante. Porque quando Adão é escolhido como nosso representante, quem o escolhe é Deus. Então se você falar assim, não, eu poderia ter escolhido um outro representante. Então você está falando, Deus escolheu errado. Então esse é o primeiro problema, você vai se achar melhor do que Deus. Segundo grande problema é que se você não aceitar Adão como seu representante, esse é um bom problema, você também não pode aceitar Cristo como seu representante. Porque assim como Adão é a escolha de Deus, Cristo também é a escolha de Deus. Meu Deus. Estreitou. E o outro problema quando a gente fala do Adão representante é que a gente acha que Adão está desligado de nós. Se você ler Gênesis 5:3, fala assim, Adão com 123 anos gerou a Sete a sua imagem e semelhança. Eu e você somos exatamente a imagem e semelhança de Adão. O que isso quer dizer? Que eu e você no lugar de Adão faríamos a mesma coisa. Ei. Deus. Bom, quando olhamos para o que Adão fez, o gesto dele trouxe condenação para todos. É o que Paulo está falando ali. Um gesto só trouxe condenação para todos. Mas o feito único, substitutivo de Jesus trouxe a nossa justificação. O feito substitutivo. Jesus é o nosso substituto perfeito. Jesus, ele através de uma palavrinha meio estranha, que a teologia usa, chama união hipostática. Através dessa união hipostática, a natureza divina e a natureza humana, elas se misturam para formar Jesus. Mas quando Jesus está agindo na terra, ele não está agindo como Deus. Em alguns casos sim, por exemplo na ressurreição. Quando Jesus é ressuscitado dos mortos, é a natureza divina. Mas por exemplo, quando Jesus sente fome, ou quando Jesus chora, é a natureza humana. Então, meus amados irmãos, Jesus é o substituto perfeito. Assim como Adão era o substituto imperfeito, Cristo é o substituto perfeito. E o ato de Jesus de nos substituir na cruz trouxe o quê? Justificação. Então, meus amados irmãos, nós somos justos. Você pode declarar isso. Pastor, mas eu dou cheque sem fundo. Está amarrado, né, pastor? Pastor, mas eu falo mentira. Pastor, mas eu assisto pornografia. Pastor, mas eu sou adúltero. Mesmo assim você pode declarar que você é justo. Mesmo assim você pode declarar que você é justo. Não, pastor, eu tenho que declarar que eu sou injusto. Não. Você pode declarar que você é justo. Por quê? Você não é justo pelos seus atos de justiça. Você é justo por um único ato de justiça que foi feito por você. E porque você foi justificado por um único ato de justiça, você pode ser justo. Na verdade, você só consegue ser justo porque o justo te justificou. Em outras palavras, meus amados irmãos, no caso de Adão, o julgamento de Deus trouxe condenação. No caso de Cristo, o dom gratuito trouxe o quê? Justificação. E aí quando nós colocamos o julgamento de forma honesta e perfeita de Deus e a justificação, nós temos um contraste absoluto entre um e entre outro. Porque, irmãos, para entendermos melhor essa questão de justificação, e essa semana eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava falando sobre a diferença dos protestantes, dos evangélicos, sejam eles reformados, pentecostais, renovados. O pastor Flávio usou esses termos aqui hoje de manhã. A diferença entre os protestantes e os católicos romanos
Porque católicos todos somos universais, né? Mundiais. Isso é mundial, irmão, e é universal também, e é católico também. A diferença deles não está na adoração dos santos, porque eu não sei se você sabe, a teologia católica não preconiza a adoração de santos, preconiza um nome chamado veneração. É claro que na prática a gente vê muita gente adorando, como a gente vê muita gente adorando pastor, profeta, enfim, adorando até o nome da própria igreja. Eu sou batista, sou presbiteriano. Está adorando o nome da própria igreja. Então o problema não é a questão da adoração. E eu não estou falando com isso que não existem adoradores de santos. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que o pior problema e o que realmente separa, o que realmente startou a reforma protestante foi essa palavrinha justificação. Porque para os católicos, a justificação é um processo longo e que você tem que pagar um preço para isso acontecer. E quando você peca, você tem que ir lá fazer as penitências para você voltar a ser justo. Lutero falava, eu nunca vou conseguir, eu vou pecar. Aí, até que ele se encontra então com Romanos. E quando ele encontra com Romanos, ele fala, não, peraí, me ensinaram errado. E olha, eu vou dizer para vocês, eu não culpo muito não, porque na época, por exemplo, de Lutero, para se ler uma Bíblia, irmãos, não era como hoje não, você tinha que ir para dentro do mosteiro, e as edições da Bíblia que estavam ali, aqui nós estamos ali, ó, pega duas versões, não gostei dessa, vou abrir a NVI, vou abrir a King James, você tem opção. Naquela época não, o cara tinha que ir para um mosteiro, e era uma leitura difícil, muitas versões escritas em latim, em grego. Então, camarada, antes de aprender a ler a Bíblia, tinha que aprender o grego, enfim. Mas a grande questão que trouxe a reforma protestante, que aí acabou que depois, por causa de várias brigas teológicas, a gente acabou se separando muito, protestantes e católicos, né? Mas o cerne da situação toda foi a justificação. Por quê? Olha o que Lutero dizia sobre a justificação. Isso é muito lindo, porque isso tira do homem todo o peso. Porque dentro do catolicismo, o camarada sofre porque ele tem que fazer uma série de coisas para ser aceito por Deus. E quando ele não consegue agradar a Deus de forma evidente, contundente, ele é rejeitado. Agora olha o que Lutero fala sobre a justificação. A justificação tem dois momentos. Primeiro, Deus perdoa o pecador por causa da fé mediante a graça. Então o primeiro momento da justificação, eu gosto de fazer um teatrinho, né? Não sei se alguém aqui já viu Chaves, no dia dos churros, né? Que ele compra os churros e ele mesmo recebe, né? Eu vou fazer mais ou menos isso. A justificação funciona da seguinte forma: nós chegamos diante de Deus e a única coisa que nós temos é o pecado. Então qual é o primeiro momento? Deus recebe o pecado, Deus perdoa o pecado. Esse é o primeiro momento da justificação. Qual é o segundo momento da justificação? Deus imputa ao pecador a justiça de Cristo, como se fosse a justiça do próprio pecador. Ou seja, você entrega para Deus o pecado, Deus recebe o teu pecado, perdoa o teu pecado e devolve para você a justiça de Cristo. Ou seja, devolve para você a expressão: não há nele pecado algum. Isso é muito lindo. E como que ele faz isso? Pela fé mediante a graça. Ou seja, eu não preciso fazer nada a não ser crer. A gente não gosta muito, porque a gente sempre quer fazer alguma coisa, né? Não, preciso pagar uma promessa, preciso de um pastor fulano de tal, tenho que entregar meu dízimo. Não, irmãos. Fazer meu voto, fazer um jejum. Não. Irmãos, nós devemos ser capazes de perceber de forma clara e contundente o quanto somos abençoados por estarmos em Cristo. Nós precisamos, como cristãos chamados
chamados cristãos evangélicos, nós precisamos perceber isso, irmãos. Essa é a proposta de Paulo ao contrastar os dois. A proposta de Paulo ao contrastar os dois é: as consequências do feito de Cristo desfazem as consequências do feito de Adão. Amém. A proposta de Paulo, e aqui quando Lutero ele se depara com isso, irmãos, olha como que é lindo o Evangelho. Nós temos 3 grandes alianças na Bíblia. Temos várias, mas temos 3 que são consideradas grandes alianças, que a gente lembra facilmente. A aliança de Deus com Abraão, a aliança mosaica, a aliança de Deus com o povo de Israel, e a aliança de Deus com Davi. 3 alianças. Qual é a característica principal da aliança mosaica? Quando Deus faz a aliança com Israel, o que Deus fala? Deus fala assim: se vocês me obedecerem, eu abençoo vocês. Então, ou seja, a aliança mosaica ela era condicional. Presta atenção, isso é importantíssimo. A aliança mosaica era condicional. Então eu vejo muita gente lendo o Antigo Testamento, e aí você tem 2 formas de ler o Antigo Testamento: como religioso ou como irreligioso. Você pode ler como irreligioso, falar: isso aqui é bobagem, são fantasias, eu vou descartar. Isso aí é irreligioso. Ou você pode ler como religioso: não, tem que viver de acordo com isso aqui. Agora, você pode ler o Antigo Testamento com a visão do Evangelho. Em suma, o que é o Evangelho? A boa notícia. Quando Paulo falava Evangelho, irmãos, o que ele estava querendo dizer? Sabe o que era o Evangelho? É a boa notícia. Quem que trazia a boa notícia? Um arauto. Olha que louco isso. O que era a boa notícia? Basicamente era quando o exército estava no campo e eles venciam uma batalha. E aí, o arauto, ele ia para o rei dar uma boa notícia: vencemos a batalha. Ou seja, rei, você não precisou fazer nada, nós vencemos por você. Sabe o que é o Evangelho? Você não precisa fazer nada, alguém venceu por você. Meu Deus! Então, quando falamos da aliança mosaica, havia um condicional: se você me obedecer, eu te abençoo. Era a aliança mosaica. Quando Paulo vai falar de 2 alianças em Romanos 4, ele chama para a conversa 2 caras: Abraão e Davi. Por quê, irmãos? Porque a aliança de Deus com Abraão e Davi era incondicional. Deus falou assim: Abraão, independente do que você fizer, eu vou te abençoar. Meu Deus! A aliança de Deus com Abraão é o seguinte: Abraão, você não vai fazer nada, eu faço. Depois você lê, irmãos, Gênesis 15. Até na hora como é que fala? Consumar a aliança, Abraão dorme. Na hora de consumar a aliança, Abraão dorme. Aí quem que faz a aliança? Deus. Deus, na aliança de Deus com Abraão, Deus faz tudo. E Paulo chama Abraão para a conversa em Romanos 4. É isso que muitos irmãos nossos ainda não entenderam. Para nós que somos evangélicos, que cremos na justificação pela fé mediante a graça, nós também não entendemos. O recado de Deus para mim e para você é o seguinte: pode dormir, Abraão, eu faço a aliança. Deus! Glória a Deus. Bom, Deus chama Abraão para fora e fala assim: Abraão, conta as estrelas do céu. Abraão fala: não dá. Deus fala: pô, então não posso fazer aliança com você, cara. Você não é capaz de suportar o que eu vou ter que suportar. Porque a Bíblia fala o seguinte: que Deus chama as estrelas pelo seu nome. Então Abraão, Paulo, no Romanos 4, chama Abraão para conversa. Por quê? Porque o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: para de querer fazer, eu faço. Aleluia. Você não vai dar conta.
Quem mais que Paulo chama para conversa em Romanos 4? Davi. Depois, se você ler a aliança de Deus com Davi, ela também tem essa característica. Davi, não precisa fazer nada. Deus falando, eu vou perpetuar o teu nome no trono. Sempre haverá um descendente teu no trono. E se você ler história, é tão bonito como que Deus arma todo um processo para que Jesus seja da linhagem de Davi. Deus pega uma prostituta que foi guardada da desolação, chamada Raabe, e coloca ela na linhagem de Jesus. Aí você fala, uma prostituta, pastor Léo? Pois é, irmãos, isso são figuras para mim e para você. Aí Deus pega um ruivozinho, mirrado, zoado, que nem a família queria. Irmãos, eu nunca vi isso. O pai esquecer do filho. Ele pode não assumir, mas esquecer é difícil. O pai de Davi, Jessé, esquece dele. Deus vai lá e pega, como a própria Bíblia diz, tirei você de trás das malhadas. Isso é muito figura para mim e para você. Porque se você, irmão, se você encontra valor algum nos seus atos, você desvaloriza o ato de Cristo. É isso que Paulo está falando ali no versículo 16. Bom, vamos caminhar, porque ainda melhora um pouco mais. A terceira diferença entre Adão e Cristo é o reino dos dois. O reino dos dois é diferente. O versículo 17 vai mostrar exatamente isso. Olha lá o versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Irmãos, Paulo, ele finaliza essa diferença mostrando exatamente a diferença dos dois reinos. O reino, ou o resultado do pecado de Adão, é o que? A morte reinou. Interessante que nem é Adão que reinou, né? Na verdade, quando Adão peca, até ele é destituído da condição de rei. Quem passa a reinar? A morte. Agora, olha como que Paulo faz uma diferença. Nos outros versículos anteriores, o contraste é muito tranquilo. Pecado e condenação. Graça e justificação. Motivação é auto-engrandecimento, auto-sacrifício. Um faz para si mesmo, o outro faz para os outros. No terceiro, o contraste aumenta. Porque Paulo fala o seguinte: em Adão reinou a morte. Mas, quando Paulo vai falar do reino de Cristo, ele não fala assim, mas em Cristo a vida reina. Ele não fala assim, que a morte é tirada do reino e a vida começa a reinar. Mas o que Paulo fala? Mas reinaremos em vida. Irmãos, essa é uma diferença importantíssima que Paulo traz. Por quê, meus irmãos? O contraste que Paulo faz é sutilmente elaborado, com um fim. Qual é o fim? Ressaltar a superioridade da obra de Cristo. Eu vou explicar isso. Por um lado, nós recebemos uma dura notícia. Qual é a dura notícia? A morte reinou. Mas, em Cristo, nós vivemos Colossenses 1,13. Nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Então ele fala assim, olha, quando Adão peca, a morte começa a reinar. Mas em Cristo você é tirado desse reino, você é levado para um outro reino. O objetivo de Deus não é que você vai reinar sobre a morte, mas não vai ser o reino da vida. Ele está te propondo um reino completamente diferente. Timothy Keller, sobre esse texto, diz o seguinte: o reinado de Cristo, olha como que aquece o coração, irmãos. O reinado de Cristo nos converte em reis.
Deus. O reinado de Cristo nos converte em reis, mas o reinado do pecado nos faz de escravos. O contraste é total. Eu vou explicar isso. Antes, quando você... É tão doido, irmãos. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Olha como que a gente gosta de fazer alguma coisa. Quando alguém vira crente, o que a gente fala? A pessoa fez o quê? Aceitou Jesus. A pessoa aceitou Jesus. Ou seja, a gente gosta de fazer alguma coisa, né? Meu Deus. Não, irmãos? Que isso? Você não aceitou Jesus, não. A graça te encontrou. Deus, aleluia. Um dia a graça me encontrou. Eu estava perdido, condenado. Mas a graça me encontrou. Mas ok. Antes de você entregar a sua vida para Jesus, ou mais evangelicamente falando, o dia que a graça te encontrou, antes disso, a morte era o nosso rei. E nós éramos escravos a ela, totalmente sujeitos à sua tirania. Pastor, mas eu não tinha morrido ainda. É fato. E quando a gente fala em morte, a gente tem uma péssima mania de ocidentalizar o conceito morte. Para o Ocidente, morte é fim. Filosofia ensina isso, o ateísmo ensina isso, enfim. Enfim, a morte é fim, segundo o conceito ocidental. Mas o conceito de Paulo, principalmente, a morte, o conceito bíblico de morte não é fim, é separação. Aleluia. A glória a Deus aí, certo. O anjo passou ali. Isso é a arma da espada. É o Luca mesmo, né? É o anjo. Esse que eu estava falando. É o fim, a separação. Ah, filho, estou falando com você de morte. Então o conceito de morte na Bíblia é separação. Então preste atenção. Sem Cristo, meus irmãos, sabe qual é o pior problema do homem? Sem Cristo não é que você vai viver sem igreja. Não, eu não tenho igreja, eu não entrego dízimo. Fala como se fosse algo bom. Não, sem Cristo você está debaixo da separação. Você está separado de Deus. A única forma de você se encontrar de novo, que o Criador te encontre, a tua origem te encontre, é se essa morte for extirpada, se essa separação for extirpada. Então você pode muito bem estar vivo, andando, pagando seus impostos, comendo, bebendo. Você pode estar vindo à igreja, entregando o teu dízimo, amando, sendo amado, odiado. Você pode trabalhar, fazer, acontecer e estar separado. Meu Deus! Separado, pô. Por quê? Porque você está debaixo do reino de Adão, ou do reino da morte, onde Adão também é súdito. Então, meus amados irmãos, o que Cristo fez por nós não foi só trocar de reino, não foi tirar o reino da morte e nos dar um reino mais suave. A proposta de Cristo não é, olha, seu reino é o reino da morte, é duro, então eu vou te dar um reino mais leve. Não é essa a proposta. Porque Ele não quer nos deixar na condição de súditos. Qual é então a proposta de Cristo? Ele quer nos libertar radicalmente do domínio da morte. E essa libertação do domínio da morte nos capacita a trocar de lugar com ela, a morte, e dominá-la, assim reinando em vida. O objetivo de Cristo, e aqui a diferença é impressionante, contundente, porque Ele não quer simplesmente que você reine sobre a morte, Ele quer que você vá para um reino que sujeita a morte. Aleluia. Em Romanos, no final do livro de Romanos, nós vamos estudar sobre a morte da morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida. Amém. Pastor, como que eu vivo isso de forma prática? Calma, vamos chegar lá. Porque quando falamos assim de reinar, muitas pessoas já pensam, ai, aleluia, pastor, estou precisando de reinar. Bom, para resumir esse
Cristo, tendo agora debaixo dos nossos pés até a própria morte, que um dia será definitivamente destruída. Porque quando nós temos o conceito de inferno, e para muita gente o conceito de inferno é que o diabo está lá. Tem muita gente que teme o inferno, porque fala assim, não, o problema do inferno é que o diabo está lá. Não é verdade. O problema do inferno é que Deus não está lá. O problema do inferno não é a presença do diabo, é a ausência de Deus. E o pior inferno que o homem pode viver é o inferno de estar eternamente separado de Deus. Então pense um pouquinho na sua vida sem Cristo. Como que era? Pense um pouquinho na sua vida antes de você conhecer Jesus, como era vazio, como era sem sentido, como não tinha propósito. E eu não estou dizendo que hoje é fácil. Hoje os desafios são outros. Hoje você tem outras questões a enfrentar, mas dentro de você tem algo preenchendo. Existe um alimento para você, existe um propósito para você. Eu vou alcançar algo, eu tenho algo para chegar, eu tenho algo para alcançar. Agora, lembra a tua vida sem esse propósito? Pois é, a morte eterna é você viver eternamente sem propósito. E o céu para nós não é um lugarzinho de um jardim verde com cachoeira, que seria ótimo, né? De preferência que tivesse churrasco lá e um campo de futebol. Aí acabou. Vamos fazer uma tenda aqui, Jesus, para nós. Imagina, Léo, bola o dia inteiro, logo quando a gente era criança, acordar de manhã já direto no campo, já sai de casa, não almoçar. O céu não é isso, irmãos. Pastor, então o que é o céu? O céu é voltar para a origem. O céu é estar eternamente cheio. A Bíblia nos chama de vaso, e não vaso do toalete, né? Recipiente. Por quê? Porque, irmãos, quando Deus nos projetou, Ele projetou para que nós pudéssemos conter Deus. E a essência, voltar à essência, está completamente preenchido. Bom, para concluir, nós vamos orar, tem 5 minutos. 2 vezes, Paulo repete a expressão muito mais, para nos mostrar que a obra de Cristo é capaz de subjugar, cobrir por inteiro e desfazer as consequências da obra de Adão. O contraste que Paulo faz entre graça e pecado é latente. Ou seja, a nossa condenação é um ato de justiça. Preste atenção. A nossa condenação é um ato de justiça. Por quê? Fizemos por merecer. Deveríamos ser condenados. Quando você fala assim, restitui, eu quero de volta o que é meu, cuidado. Talvez você vai receber uma algema e uma forca. Porque isso é o que nós merecíamos. Então quando Deus nos condena, Ele não faz isso de forma injusta. Ele faz isso de forma justa. Mas, irmãos, a nossa justificação, no entanto, é um ato da graça. Ou seja, nós não fizemos nada para merecer. A condenação fizemos, a justificação não. E aí quando nós nos deparamos com essa verdade da justificação, e é por isso que Lutero ficou louco, irmãos. Por isso que Lutero desesperou e começou uma revolução, que já estava em ebulição, é claro. Porque quando ele falou, peraí, não é ir para um mosteiro, virar um ascético religioso, não é isso que muda. Porque para mim o Evangelho é a boa notícia. Quando nós nos deparamos com isso, alguns versículos da Bíblia fazem mais sentido. Olha esse aqui, que a gente usa ele de forma tão errada. E se a gente entendesse o tamanho do que Deus está falando ali, e se nós lermos esse versículo com o óculos da justificação, olha como muda. Esse versículo ali, ó. Efésios 3,17. O que está escrito em Efésios 3,17, pastor Léo? Assim
habite Cristo em vosso coração pela fé, estando-vos arraigados e alicerçados em amor. Para que, irmãos? Versículo 18. Para que isso? A fim de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o que? O amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha aqui para mim um instante. Olha aqui para mim. O que Paulo está propondo para os Efésios é o seguinte: o amor de Cristo que excede todo o entendimento é o que você precisa conhecer. Porque se você conhecer o tamanho do amor que pagou por você um preço que você não poderia pagar, se você conhecer o amor de Deus, que mesmo olhando para você e todos os seus defeitos, as suas falhas, os seus fracassos, esse Deus que olha para tudo isso, olha para o teu sucesso, para as tuas realizações, o Deus que olha para tudo isso e fala: isso não é capaz de me mover. Então o que move Deus? É o grande amor dele. O que faz Deus sair do lugar dele, o que faz Deus se levantar do trono dele, não é nada do que eu faço. Não é nada do que eu faço. Então o que faz Deus se levantar do trono dele é o grande amor dele por nós, que mesmo sem merecermos, ele nos amou. Aí o versículo 20 fecha com chave de ouro. Sabe o que o versículo 20 fala? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, seja a honra na igreja, por todas as gerações, para todos sempre, porque não é sobre mim, é sobre Ele. Glória a Deus. Percebe como que alguns versículos, porque a gente usa esse Deus vai fazer infinitamente mais, né? E aí já pensa na conta bancária. Não, irmão, ele já fez. Aleluia. Infinitamente mais. Dá glória a Deus aqui, não é o gemidão. Em vez de você murmurar, glorifica. É crente. Até perdi o que eu ia falar. Infinitamente mais. Então quando olhamos para isso, irmãos, nós olhamos para o que ele fez por nós. Meu Deus! Dá glória aí, Glauco. Eita glória! Aí, aleluia. Irmãos, vamos fazer uma aplicação dessa palavra. Agora é bom. Rapidinho. Três aplicações, mais 5 minutos. 3 aplicações. Levando em conta as diferenças. Vamos levar em conta as 3 diferenças. Por isso que é 3 aplicações. Primeira diferença, qual que é? Motivação. Como você aplica essa palavra, pastor Léo? Ok, essa palavra é linda, teologicamente é maravilhosa, mas como eu vivo? Eu não estou formando em teologia. Como eu aplico isso? Bom, procure a raiz das suas motivações. Procure a raiz dessas motivações. Por que você está aqui? Por que você é casado? Por que você é dizimista? Por que você ora? Por que você faz jejum? A raiz disso é Adão? Ou a raiz disso é Cristo? Segunda aplicação. Qual que é? A justificação. Procure os resultados da justificação na sua identidade. Como eu faço isso, pastor Léo? Aqui é um pouco mais difícil. Para você achar autojustiça, ou para você achar Adão no que você faz, você precisa analisar algumas coisas. Primeiro, você ainda faz coisas para ser justificado? Você é homem caridoso para ser justificado? Você é um homem piedoso para ser justificado? Você vem à igreja com o objetivo de agradar a Deus ou de fazer Deus feliz? Se você faz isso, você está vivendo pela tua própria justiça. Ah, obrigado, Paulo. Agora que eu vi ali um reloginho para mim, né? Meu Deus! Olha aí, ó. Esse é de Deus, hein? Você sabe esse diácono? Ele é muito leve, cara. Ele é ligeiro demais. Educado. Não, ele não falou nada, ele foi ali e eu tava vendo a minha
Não, é gigante, não tem como ver, ué. Ai, até perdi o que eu estava falando. Bom, você ainda faz coisas para ser justificado, como ser bonzinho, como dar o dízimo, ir à igreja, ajudar as pessoas. Quem aqui nunca falou assim, mas eu ajudo muita gente, pastor? Eu ajudo tanta gente. Quem aqui nunca falou isso, irmãos? Cansei de falar isso. Isso aí é resquício de Adão. Saibam de... Isso é resquício de Adão. Mas então eu não tenho que ajudar as pessoas? Tem, mas não para agradar a Deus. Você vai ajudar porque você já agradou a Deus. Amém. Aí você não cobra Deus. Porque quem ajuda para agradar a Deus, quando alguma coisa der errado, ele cobra Deus. Fala, eu não fiz. Aí é a aliança mosaica. Eu obedeci, agora é sua parte, cara. Isso. Mano. Ou você pode ir para o outro lado, né? Tá, então já que Deus me justificou, eu não preciso fazer nada. Esse é o religioso e o irreligioso. O religioso faz tudo para agradar. O irreligioso fala assim, como eu não vou conseguir agradar, então eu não faço nada. Vou continuar tocando a minha vida. E como é o evangelho? Eu faço tudo. Porque eu já agradei ele. Em resumo, meus irmãos, a justificação é: eu posso ser bom, fazer o que é certo e viver bem, porque já foi feito por mim. Alguém já fez por mim. Irmãos, anote o que eu estou dizendo. Anote. Deus não vai fazer nada por você porque você é justo. Deus não vai fazer nada por você porque você é justo. Por que Deus não vai fazer nada, pastor Léo? Porque Ele já fez infinitamente mais do que você poderia pensar, imaginar ou sonhar. Ele não vai fazer nada porque Ele já fez, irmãos. Por isso você é justo. Aleluia. Você não é justo por Ele fez, por isso você é. E a terceira aplicação, terceira diferença, o reino. Como eu aplico isso? Primeiro, a morte morreu, irmãos. Aleluia. Deus está muito próximo. Oh, meu Deus. É muito comum quando a gente peca, a gente fala assim, Deus se afastou. Isso é mentira. Deus não se afasta. Então o que acontece, pastor? Você se afasta dele. A culpa e a dor do pecado é tão forte que você não consegue mais desfrutar da presença. E é só você começar a buscar de novo, irmãos, você vai começar a sentir de novo aquele orvalho suave. Você vai começar a sentir de novo o amor de Deus derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Então a morte morreu. A morte morreu. A bonite, a morte. Estamos reinando no reino do Rei. Aleluia. Estamos reinando no reino do Rei. Esta verdade precisa impactar a sua vida e os seus propósitos. Seus propósitos mudam, porque agora você está reinando com o Rei. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos passar para a ceia do Senhor. Glória a Deus. A ceia do Senhor, irmãos, é um momento importante dentro do cristianismo. Quando nós convocamos toda a igreja, vamos nos movimentar agora, pessoal, só quem precisa. Quando falamos de ceia do Senhor, é um momento importante. O Senhor Jesus, Ele naquele dia em que Ele estava pronto a fazer o sacrifício,
único e o sacrifício final em nosso favor, Ele deixou algo declarado para mim e para você. Ele falou assim: fazer isso em memória de mim. Paulo, quando ele escreve sobre a ceia, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou ler agora, porque muitas pessoas elas perguntam: pastor, eu posso tomar ceia? Eu não posso? Quem pode tomar ceia? Quem pode participar? Bom, Paulo ele deixa uma instrução sobre a ceia em 1 Coríntios capítulo 11. Ele fala assim: porque eu recebi do Senhor. Irmão, só toma ceia quem um dia recebeu do Senhor. Se você não sente que Deus já te deu algo, que é a salvação, a justificação nele, você não está pronto. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Versículo 25: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Versículo 26: porque todas as vezes que comerdes o pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Um crente não pode ficar sem isso, porque o Evangelho é tão somente o anúncio de um arauto. Quando você toma a ceia, você está dizendo para as pessoas: olha o que foi feito por você. Porque quando nós falamos assim: eu tenho que ir para a igreja evangélica, nós já pensamos no que eu tenho que deixar de fazer. Não, eu preciso parar de beber, parar de fumar. Não. O Evangelho não é isso. O Evangelho é: apesar disso, Deus fez por você. Versículo 27, agora começa: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Como que eu faço então, pastor Léo? O 28 fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então esse é o momento de você se analisar. E talvez você precisa pedir perdão a Deus por alguma coisa. Talvez você pode dizer: não, eu não estou pronto para a ceia. Eu ainda não consigo discernir o pão, não consigo discernir o corpo. Eu não sei o que isso representa para mim. Mas ele não fala assim: examine-se o homem a si mesmo, e aí não coma. Ele fala assim: examine-se o homem a si mesmo e coma. Examine-se o homem a si mesmo e assim coma o pão e beba o cálice. Então a ceia não é um momento de condenação. O que é a ceia então, pastor Léo? A ceia é o momento da proclamação da graça. A ceia é o momento de você olhar para este cálice e dizer assim: como eu posso brincar com este sangue? O momento da ceia é o momento de você olhar para esse corpo e falar: não, peraí, eu moí esse corpo, como eu posso brincar com isso? Como eu posso ainda continuar resistindo a esta mensagem? Como eu posso continuar resistindo a esta verdade? Essa é a mensagem da ceia. A ceia não é para excluir. A ceia é para declarar a graça. Aleluia. A ceia declara a graça. Ele continua dizendo, versículo 29: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Irmãos, por que de forma muito generalizada, por que o Evangelho nesses dias porque as pessoas comem sem saber o que estão fazendo, bebem sem saber o que estão fazendo, acham que é apenas um suco de uva e um pão. Nós não cremos, na transubstanciação, não acreditamos que
o corpo está aqui, o sangue está aqui. Não, não. Mas nós cremos na verdade que é demonstrada nesses elementos. Que o corpo foi moído, que o sangue foi derramado. Para finalizar, quando somos julgados, aliás, versículo 30, aliás, 31, porque se não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados para o Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então a minha instrução para você que está aqui nessa manhã, se você não é batizado ainda nas águas, e não é que o batismo, até hoje eu não falei sobre o batismo exatamente por causa da ceia. A questão é que quando você é batizado, você publicamente está declarando: eu consigo discernir bem o corpo. Então, se você não é batizado ainda, eu sugiro para você que não tome. Mas se você tomar, só se lembre do peso e do tamanho do que você está carregando. Mas se você não tomar, não tome se sentindo julgado, mas tome se sentindo convencido pelo Senhor. Porque a mensagem é: será que não está na hora de você levar isso a sério? Será que não está na hora de você assumir um compromisso? Será que não está na hora de você realmente ter uma mudança de vida? Vem cá, os meninos da diaconia. Hoje é aniversário da Mirelle, a família dela está toda ali, pessoas que eu amo demais. Alex, Ale, glória a Deus. Teus amigos também, né? Estão vindo, sejam bem-vindos. Estenda as mãos para cá, irmãos, vamos orar. Senhor, nós te damos graça, Pai. Pai, nós te adoramos porque somos dignos de assentar à tua mesa. O Senhor nos faz sentir o peso, Senhor Deus, do que vamos fazer aqui agora. Que não seja apenas uma cerimônia, Pai, marcada pela dor, marcada pela angústia ou desespero, mas que seja uma cerimônia marcada pela graça. Senhor Deus, que nós possamos entender tudo aquilo que um dia o Senhor fez por nós. E esses dois elementos que estão aqui nos dão esse recado: o grande amor do Senhor, que fez infinitamente mais do que podíamos pensar ou imaginar. Nós podemos assentar à tua mesa e ser servidos pelo Senhor. Nós te adoramos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Assim que você receber, você se coloca de pé.
Olha aqui para mim. Quando você vê um filme épico, e às vezes tem aquelas festas dos reis, né? Aquela mesa gigante, né? Grande. E aí cheio de carnes, não é assim? É ou não é? E o rei está sentado na cadeira principal, todos os súditos servindo, né? E lá fora dos muros do palácio, as pessoas estão passando fome. Mas assim normalmente que a gente vê nos filmes, não é? Qual é a diferença do nosso reino? É que os súditos esfomeados que estavam do lado de fora estão sentados na mesa. E quem está nos servindo é o rei. Mas o que ele está servindo não é uma comida que a carne come e se alimenta, não. O que ele está servindo é dele mesmo. E a proposta dele é: eu quero que você participe comigo do meu reino. Eu não quero te dar um reino mais leve para você carregar, não. Eu quero que você reine comigo. O recado da ceia é: você foi incluído. Você pode se sentir excluído de qualquer coisa, mas na ceia o recado é: você está incluído. Você está arrolado. Você faz parte daqueles que o rei está servindo. Levante esse pão na tua mão. Se você conseguir, dê palavras de adoração a esse rei. Se você pudesse agradecer esse rei: pastor, mas eu não estou nem tomando ceia hoje. Então agradeça também, porque você está aqui. Agradeça e fala: Senhor, obrigado. Jesus, eu não fiz nada por merecer estar nesse lugar. Agradeça porque nada do que você fez te trouxe a esse lugar. Agradeça porque Ele fez por você. Adore esse rei, adore com a tua boca. Adore, adore. Te adoramos, Rei dos Reis. Te adoramos, te adoramos. Pela tua graça, pelo teu grande amor. Te adoramos. Nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. Aleluia! Adorando ao Rei dos Reis, comamos todos juntos desse pão. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Obrigado, Rei dos Reis! Obrigado, Rei dos Reis! Obrigado, Rei dos Reis! Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Irmãos, olha aqui para mim. Sabe por quê que esse cálice nos liberta? Porque ele diz para mim e para você que não é sobre o que você tem que fazer. E muitas vezes nós batalhamos e lutamos e tentamos ser alguém
alguém bondosos, boas pessoas. Nós não conseguimos. E a gente se frustra. Esse cálice diz, olha, pode dormir, Abraão. Esse cálice diz, Davi, eu te vejo de trás das malhadas, Davi. Davi, mesmo que você peque, Davi, mesmo que você seja um assassino, um adúltero, Davi, o teu nome vai ser perpetuado, Davi. O teu representante assumiu o trono. Essa nova aliança, irmãos, ela te liberta nessa manhã. Porque você não precisa fazer mais nada, foi feito por você. Então, pastor, eu não preciso fazer nada. Não. Agora você até faz, mas não para ser bom. Você faz porque o bom fez por você primeiro. Glória a Deus! Vire-se para o irmão que está ao seu lado. Esposa, se você tiver com seu marido, sua esposa. Se você não tiver, homem com homem, mulher com mulher, mas não haver constrangimento. Olhe para ele e diga assim, meu amado irmão. Entender essa graça é o mais fundamental que podemos fazer. A graça que foi derramada em nosso favor é impressionante. Muitas vezes nós não conseguimos entender. E esse é o chamado desta manhã, para que você possa conhecer a profundidade, a altura, o comprimento e a largura do amor de Deus por mim e por você. Porque o que Ele fez é infinitamente mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. É a graça dele que foi derramada por mim e por você. Amém? Troque esse cálice aí com pelo menos umas 3 pessoas. Pelo menos 3. Aleluia. Amém? Depois que você trocou, irmãos, Jesus falou assim, faça isso em memória de mim até que eu volte. Daqui a pouquinho, esse aqui é muito proibido. Daqui a pouquinho, como diz Tessalonicenses, no ressoar da trombeta, irmãos. Vem, Jesus. Sabe o que Jesus falou? Que vai ser como nos dias de Noé. Em que Noé falava com as pessoas, olha, vai ter um dilúvio. Não, comamos e bebamos. Ele diz, vai ser como nos dias de Noé, quando ninguém estiver esperando. Vai ressoar a trombeta, irmãos. E nós seremos levados. Aleluia. Para as bodas do Cordeiro. Pastor, eu não entendo nada disso. Daqui a pouco vai ter aula de escatologia na escola da nave, se você vier. Se eu fosse você, eu viria. Top. Durante 7 anos, irmãos, 7 anos, nós vamos estar nesse grande casamento, nessa ceia maravilhosa. O mundo aqui, pau quebrando. Primeiro, um tempo de muita abundância. Oh, graças a Deus que essa cretada foi embora. Depois, um tempo de muita dor. Mas nós estaremos com Ele, ceando com Ele. Até que ao cumprimento desses 7 anos, aí sim, com poder e grande glória, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, porque Ele virá.
E ele vai pisar no Monte Sião com o teu exército ao lado dele. E o Monte Sião vai se fender. E a nova Jerusalém, o milênio, a cidade onde nós não teremos mais fome, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Esse cálice anuncia. E nós estamos aguardando esta promessa. Aleluia! Estamos aguardando esta promessa. Com essa verdade no nosso coração, tomamos todos juntos desse cálice. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém? Vamos embora com Deus? Antes de você ir, só dar mais um recado rapidinho. Calma, não se movimente. Calma. Sexta-feira, essa sexta agora não tem, mas nas sextas-feiras nós temos feito a célula de casais lá na nossa casa, como diz a pastora Flávia, no Jardim Delícia do Zélia. Então você que é casado, você que é noivo, você que é namorado, você que é tico-tico no fubá, você que é qualquer coisa, é nosso convidado para estar lá. Deus tem nos abençoado muito lá nas sextas-feiras, então a partir das 8 horas. Amém? Levante as suas duas mãos para os céus. Agradeça a Deus por esta manhã, por essa palavra. Agradeça a Deus pela mensagem do Evangelho. Fale com Ele. Obrigado, Jesus, por esta manhã. Obrigado, Pai, por esta mensagem. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu poder, pela tua graça derramada em nossos corações. Obrigado por cada um dos teus irmãos. Obrigado por esta igreja preciosa. Obrigado, Senhor. Nós te amamos. Jesus, te amamos. Aleluia. E o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo e a amizade transformadora do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém?